aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Começando mais um Balanço Celeste nesta terça-feira. Terça-feira, faltando apenas 6 dias para a Raposa se reapresentar. Terça-feira de negociação entre Combo e Kaique, travada. Será que o nosso lateral esquerdo vai permanecer na toca da Raposa? Tudo isso eu te conto a partir de agora. Mas antes, lembrando que eu falo em nome de Pachar Alimentos e todos os nossos parceiros no Rodapé Dinâmico. Bom, a negociação entre Como e Cruzeiro, Kaique e o staff deu uma certa travada nas últimas horas. Isso porque o Cruzeiro já se acertou junto com o Como. Os 80%, né, que pertence ao Cruzeiro foi vendido lá para o Como, né? Vai ser vendido para o Como pelo valor de 15 milhões de euros. Então o Cruzeiro acertou os 80% com o Como no valor de 15 milhões de euros, mas os 20% restantes pertencem ao Kaique. E é aí que, né, não tá chegando ali num acordo o staff do jogador junto com o time europeu. Por quê? De acordo com o que a gente vem apurando aí nos bastidores celeste, o valor, né, que o Como está negociando esses 20% e o valor do salário do Kaique não agradou aí o staff. E com isso as negociações deram aquela famosa esfriada. Bom, mas pela parte do Cruzeiro, tudo ok. O Cruzeiro, que tem 80% dos valores aí, né, econômico do jogador, já tá ok, é 15 milhões de euros. Agora, para essa negociação ir para frente, o Como vai ter que renegociar aí valor salarial do Kaique e essa questão aí dos 20% que pertence ao jogador. E agora, né, é mais um capítulo que vai ganhar essa novela. E aí eu fico me perguntando, né, o Como tanto quis o Kaique, fez proposta em cima de proposta, e agora que tá com 99,9% de acertar com o lateral, fica, né, nesses pequenos embrólios. Bom, e a gente vai aguardando para ver, né, o que vai acontecer ao decorrer dessa semana. Mas acredito, tá, é a opinião só, viu? Acredito que o Como junto com o staff ali devem chegar num acordo. Por quê? O mais difícil era os 80% que pertencem ao Cruzeiro. E o Cruzeiro já acertou ali os 15 milhões de euros. Fica faltando só o reajuste, né, essa base salarial e esses 20%. Então acredito que se o time italiano quiser contar com o Kaique para essa temporada ainda, vai ter que sentar ali com o jogador, com o staff para poder renegociar esse salário. Ô gente, afinal de contas, Kaique estava na seleção brasileira há pouco tempo aí. Só não foi para a Copa do Mundo, né? Questionado aí por muita gente sabe por que não foi, não vou ficar falando, mas, né, poderia estar sim nessa Copa do Mundo e claro, né, na Copa de 2030, Kaique aí, meu amigo. Sondado aí por diversos clubes, principalmente Real Betis. Foi falado na Espanha, né, em jornal espanhol lá, que o Barcelona estaria de olho no Kaique. Então, como? Não fica bobo não. Se tá faltando aí resolver só essa questão dos 20% mais a parte salarial, fecha logo porque o Kaique é bom de bola, meu amigo. Menino aí, ó, tem se dedicado ao máximo a 2 temporadas seguidas usando a camisa do Cruzeiro. Raça, dedicação, entrega dentro de campo. Jogador nem se lesiona. Se você parar para pensar, nessa temporada o Kaique só ficou de fora naquele jogo que ele foi convocado para o amistoso da seleção brasileira e depois porque ele foi expulso. Pela questão parte física, tá 100% jogando todo o jogo. E é por isso, né, que quem tiver aqui, imaginando, vamos colocar um cenário hipotético aqui, que o Kaique renove com o Cruzeiro, porque se caso, né, não acertar com como esses 20%, há a probabilidade sim do Cruzeiro sentar com o Kaique, né, e fazer aí uma renovação de contrato. Já era essa a ideia. Só que o jogador demonstrou o interesse, né, de ir atuar na Europa e por aí vai. Mas há a possibilidade, sim, do Cruzeiro sentar com o Kaique, né, e os dois ali, Cruzeiro, staff e Kaique, se acertarem e o Kaique ficar aí por mais 1 ou 2 temporadas. E quem ganha com isso é a Raposa, que acertou, né, com o Gabriel Rojas, lateral de seleção argentina. Se ficar com o Kaique, fica com a lateral esquerda extremamente forte, porque você vai ter o futuro lateral da seleção brasileira 2030 e ainda o lateral da seleção argentina. Então, quem ganha com isso é o Cruzeiro. Mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. E acredito, tá, que Como deve sim chegar aí nos números e acertar com o Kaique. Se não acertar, ele continua no Cruzeiro. E quem acertou foi Japa, né? O Cruzeiro acertou o empréstimo do jogador com o time do Mirassol. O Cruzeiro não vai precisar pagar o salário dele, né? O salário vai ser pago ali os 100% pelo Mirassol. Não existe opção de compra no final do empréstimo.
Empréstimo esse que vai até o dia 31 de dezembro agora, então acabou a temporada, o Japa retorna para o Cruzeiro. E assim, já pergunto para você, achou que foi bom o Japa ter sido emprestado? Eu falei até mais cedo no Minuto Celeste que eu gostei, porque a gente sabe que o Japa não tem oportunidade nesse time com essa comissão técnica. Não é à toa que nem estrear com a camisa do Cruzeiro nesse ano, né, com essa comissão técnica, o Japa entrou. Arthur Jorge não colocou ele, chegou até a ser relacionado em alguns jogos ali, mas jogar mesmo, não. Então, a partir do momento que o Japa é emprestado para o Mirassol, o time que está disputando Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, ele vai ter mais oportunidades para ganhar o quê? Quilometragem, ganhar casca, disputando uma Libertadores, meu amigo. Ele volta aí no final da temporada pronto, e todo mundo, né, vai poder ver realmente o Japa sendo exigido, porque jogando pelo time do Mirassol, acredito que ele chega ali, tá, para brigar pela posição e com certeza vai ser titular. Então espero que sim, que esse empréstimo seja bom aí, né, seja bom para o jogador, que esse empréstimo seja bom para o Cruzeiro e principalmente, né, para ele pegar aí ritmo de jogo, porque o jogador tem que jogar, gente. Esse negócio de ficar no banco de reserva só treinando, isso não ajuda ninguém. E é igual uma entrevista do Kaká que eu vi, o antigo, né, o Kaká, quem lembra do Kaká aí? Viu o Kaká falando numa entrevista. Jogador gosta de jogar, jogador não gosta de ficar em banco de reserva não. Então o Japa, que vem buscando o lugar dele ali ao sol, junto a esse elenco do Cruzeiro, não está conseguindo. Cruzeiro, na minha opinião, acerta em emprestar ele para ele ganhar minutagem. Agora, né, quem o Cruzeiro não consegue saber se vai acertar ou não é com o Wallace, né? O Cruzeiro até que chegou aí a procurar alguns clubes para emprestar o jogador, mas conforme a gente vem apurando aí nos bastidores, qual é o entrave de emprestar o Wallace hoje? Seria o seguinte, o Cruzeiro conseguiu até arrumar alguns clubes, mas o fato do salário do Wallace ser muito alto, esses times, né, não querem arcar ali com o compromisso de ter que pagar 100% do salário do jogador. E uma vez que ele perdeu todo o prestígio aqui na Toca da Raposa, aí os times ficam naquela condição de querer negociar, né? Você quer mandar pra mim? Ah, então manda então, mas você vai pagar metade do salário? E aí o Cruzeiro tem tirado dele, né, da reta. O Cruzeiro que já foi lá, já contratou o jogador, trouxe, vem pagando ele, né, a esse longo período aí de quase 2 anos, né, com a camisa do Cruzeiro sem conseguir performar bem. Então o Cruzeiro fica naquela encruzilhada. Ele oferece o jogador, os clubes demonstram ali o interesse, né, de acertar com o Wallace por empréstimo, mas se colocam, né, nessa questão de beleza, até pega ele emprestado, mas você paga metade. E o Cruzeiro, né, vem tirando o time de campo até esse momento. E aí eu pergunto para você, você acredita que o Cruzeiro deve emprestar o Wallace a qualquer preço? Empresta o Wallace e vou pagar metade do salário, igual é feito com o Gabigol? Ou você acha que o Wallace deve ser reintegrado aí junto ao grupo, treinando, já que tá na toca mesmo, né? Vai ter que pagar o salário, bota pra treinar e bota pra jogar. Qual que é a sua opinião? Escreve aqui pra mim que eu quero saber. Outro jogador também, né, que atingiu o 13º jogo e não pode ser negociado com nenhum time, né, do Campeonato Brasileiro, porque não vai poder disputar o Campeonato Brasileiro nessa temporada, é o Wanderson. O jogador atingiu o 13º jogo e caso o Cruzeiro, né, queira negociar o Wanderson, só se for para janela de transferência aí, né, para fora do país, porque aqui dentro o jogador não pode atuar com a camisa de outro clube. E nisso, né, a gente percebe que o Cruzeiro vai ficar com o Wanderson aí por mais, né, meia temporada. Pode ser que na próxima temporada o jogador seja negociado, lembrando que ele tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2027. Mas é aquela coisa, negociar o Wanderson, que já tá aqui, e não trazer ninguém, então deixa o Wanderson aí, serve pelo menos para entrar no segundo tempo, matar todo mundo de raiva, brincadeira, né? Porque na temporada passada ele foi muito útil naquele esquema do Leonardo Jardim. Caso o Arthur Jorge consiga, né, trazer o Wanderson, vi muita gente falando, o dia que o Wanderson jogar na lateral direita, ele vai descobrir a posição dele. Então, de repente, né, só tô brincando, tá? Só lendo o comentário do pessoal aí mesmo. Mas de fato é que o jogador tá aí, tem contrato até o final de 2027 e já fez o 13º jogo e não pode atuar, né, com a camisa de outro clube, então provavelmente deve permanecer aqui no Cruzeiro. Se você chegou até aqui, não se esqueça, meu amigo, de se inscrever no canal, deixar aquele like. Amanhã, Arthur Moraes está de volta. Ele, né, que fez uma cirurgia ali, foi tirar uma pedra, acho que do rim, acho que é rim mesmo. Foi tirar uma pedrinha ali, mas já tá 100%, tá em casa, agora é só aguardar aqui, com fé em Deus, ele vai se recuperar logo e vai estar de volta aqui no Balanço Celeste. Chegou até aqui, meu muito obrigado, vamos que vamos, Cruzeiro!